Olá, tudo tranquilo? Hoje eu trouxe um presente para você. Nós vamos fazer uma aula bem light, tranquila, sobre concordância nominal. Ela tem riqueza de detalhes, mas não são detalhes que vão comprometer a sua compreensão, tá? É verdade que alguns não gostam de concordância nominal exatamente por essa riqueza, mas são coisas que vocês vão poder usar inclusive no dia a dia, não é? Como, por exemplo, é chato você ouvir uma pessoa dizendo que está meia zangada, meia nervosa. Então, isso vai tocar no seu ouvido, não. Meio, aí é advérbio, advérbio não varia. Ou menos, né? Menos é horrível, menos não existe nenhuma circunstância. Então, nós vamos fazer uma teoria sobre concordância nominal hoje, vamos fazer prática também. Eu espero que essa aula seja bem proveitosa para você, tá bom? Seja bem-vindo. Então, a questão da concordância nominal está sempre relacionada ao substantivo e seus modificadores. Na verdade, o substantivo é quem rege a concordância nominal. Então, é a relação que o substantivo possui com os termos que se relacionam com ele. Quem são esses modificadores? Nós já sabemos isso. Mas revisando, é o artigo, é o numeral, é o adjetivo e é o pronome. Esses são os modificadores nominais. Então, eles concordam com o substantivo. Então, por exemplo, se eu digo mulher, eu digo bonita. Se eu digo homem, eu digo bonito. Tudo bem? Mas é só isso? Não, não é só isso. Então, eu trouxe aqui primeiro o desafio de sempre, né? O primeiro desafio, eu pego uma questãozinha que tenha sido de concurso e que possa testar o seu conhecimento. Está aí dizendo acerca da concordância dos termos, analise as assertivas. Congele, faça, e aí, ao final, nós vamos fazer a questão juntos, ok? E aí, de repente, eu tiro as suas dúvidas. Vamos lá? Vamos. Algumas questões, isso é importante, eu quero dizer isso, inclusive, na própria questão que você vai fazer, misturam concordância nominal com concordância verbal, tá certo? Tem algumas só de nominal, só de verbal, mas algumas já misturam. Nosso encontro anterior foi sobre concordância verbal, então eu acredito que você esteja em concordância verbal preparado para se aparecer qualquer situação dentro mesmo dessa questão. É bom, se aparecer, testa. Não sei se apareceu, mas se aparecer, já testa você. Vamos lá. Qual é a regra que normalmente norteia a concordância nominal? É essa aí. O artigo, o adjetivo, o numeral e o pronome concordam em gênero e em número com o substantivo. Será que a gente ainda tem dúvida do que vem a ser gênero e número? Não, né? Mas eu vou falar assim mesmo. Gênero masculino, feminino, número singular e plural. Ok? Então, o artigo, o adjetivo, o numeral e o pronome concordam com o substantivo em gênero e em número. Então, proibido a passagem. Utilize as escadas. Olha o erro aqui. Se é a passagem, então tem que ser proibida a passagem. Esse adjetivo concorda aqui, ó, com o modificador. Isso aqui fica determinado como feminino. Agora, se eu dissesse passagem geral, passagem é proibido, ok? Então, o adjetivo, o artigo, o numeral e o pronome concordam com o substantivo. Adjetivo é variável, advérbio é invariável. Isso é uma retomada, isso é uma revisão. Não esqueça, adjetivo é uma palavra variável, advérbio é uma palavra invariável. O advérbio não varia nem em gênero e nem em número. Ok? Vamos lá. Alguns pronomes e adjetivos são invariáveis. Isso é um caso que a gente tem sempre que mostrar para vocês. Por exemplo, menos, como pronome é invariável. Monstro. Você não diz assim, nossa, eu contraí uma dívida monstra. Não é. Eu contraí uma dívida. O ideal é não contrair dívidas, mas se você for falar isso, diga eu contraí uma dívida monstro. Tá? E não monstra. Tranquilo? Continuando. Os termos muito, pouco, ó, eles caem muito em prova. Bastante, caro e barato. Variam quando se relacionam com o substantivo. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte:
Quando esses termos são advérbios, eles são invariáveis. Todos eles são invariáveis como advérbio. Então, quando esses termos se referem ao verbo, ao adjetivo ou advérbio, funcionam como advérbios e são invariáveis. Como assim, Pro? Eu vou lhe mostrar. Se você tiver assim, ó, comprei muita coisa. Por que muita? Porque se refere a coisa. Mas se eu disser comprei muito, fui à rua e comprei muito, ele é advérbio, ele não varia. Isso vai acontecer, inclusive, com a palavra meio. Meio, quando se referir ao verbo, ao adjetivo e ao advérbio, é invariável. Ele vai aparecer daqui a pouco. Mas eu já quero lhe dizer. Como advérbio, qualquer palavra não varia. Ela varia como adjetivo, pronome, numeral, artigo, ok? Que concordam com o substantivo. As expressões é bom, inclusive, ó, essa expressão aqui, ó, apareceu, tá vendo? Proibido. E eu vou voltar a isso agora, porque tem muita gente que erra e cai em prova. As expressões é bom, é proibido, é necessário e outras nessa mesma categoria variam quando o sujeito aparece modificado. Como assim? Se eu disser, por exemplo, né? Paz é necessário. Porque eu não modifiquei aqui, ó. Mas se eu disser a paz, eu vou dizer é necessária. Ó, por causa do A aqui, variou o K. É a mesma coisa, a natação é proibido neste local. A natação é proibida neste local. Cerveja é bom. Esta cerveja é boa. Tome cuidado, isso é importante. Tem uma presença grande em prova aqui, ó. Aparecem sentenças como entrada é proibido, a entrada é proibida, por causa da modificação trazida pelo A. Tranquilo? Quando uma cor é tomada como empréstimo do substantivo, fica invariável. Existem cores que são cores. Azul, verde, amarelo são cores. Mas, por exemplo, laranja. Laranja não é uma cor. Laranja é um substantivo que cedeu a cor. Então, cor de laranja, cor de rosa, cor de abóbora. Quando nós tivemos uma situação desta, a cor é invariável. Por exemplo, comprei meias rosa. Nunca meias rosas. Ok? O mesmo vai acontecer quando você tiver cores compostas e o segundo elemento for uma especificação do primeiro. Então, eu tenho limão, especifica verde. Então, eu não vou dizer verdes limões, eu vou dizer camisas verde-limão. Ou amarelo, ouro. Nunca amarelos, ouros. Agora, verdes claros, verdes escuros, azuis claros, nunca azuis marinhos, tá? Então, se o segundo elemento especifica o primeiro, você não vai trazer a variação, ok? Eu quero, antes de fazer a questão, voltar aqui, só uma coisinha simples aqui, porque eu quero trazer para você a palavra meio, que eu falei que eu ia trazer, e eu não quero deixar do lado de fora. Eu comentei, mas quero escrever. Meio, como advérbio, é invariável. Eu quero que você anote isso aí no rodapézinho do seu caderno, tá certo? Quando é que ele é advérbio? Quando ele modifica verbo, adjetivo e advérbio. Então, se eu disser assim, ó, tomei meio copo de água. Esse meio aqui é metade, não varia, ele é numeral. Mas se eu disser cheguei meio nervosa, observe que esse meio se refere a nervosa, que é o quê? Adjetivo. Então, esse meio é advérbio, é invariável. Tranquilo? Eu não posso confundir meio numeral ou meio substantivo. Os meios são esses.
com meio advérbio. Advérbio não varia. Vai ser a mesma coisa com caro e barato, que é assim, essa roupa custou caro, é advérbio. Essas roupas custaram caro. Agora, essa roupa é cara, ela é adjetivo, varia. Então, tomem cuidado, não podia deixar isso passar. E aí, por isso, eu dei uma retornada a esse tópico. Vamos fazer a questãozinha? Olha aqui. Ó. Acerca da concordância dos termos, analise as assertivas abaixo. Ele disse assim. Durante a partida de tênis, machucou os dedos polegar e indicador. Eu não vou usar dedos polegares e indicadores. O que fica aqui claro é que ele machucou um dedo polegar e um dedo indicador. Correto. Comprei 3 casacos de lã, pois virão dias bastante frios. Qual foi o problema aqui? Bastante se refere a frio e frio é adjetivo. Quem modifica o adjetivo é o advérbio. Advérbio não varia, falso, ok? Então, o que aconteceu aqui? Apenas o 1 está correto. Por quê? Porque os advérbios são invariáveis. Se os advérbios são invariáveis, a gente não pode variar bastante aqui. Tranquilo? Vamos agora para fazer uma questãozinha de concurso recente. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa e em relação às regras de concordância nominal, assinale a alternativa incorreta. Ele quer a alternativa errada e não a correta, tá certo? A errada. Muito obrigadas, professor, disseram as meninas após a explicação. Essa é uma questão boa porque a maioria das pessoas não usa, mesmo falando em nome de uma coletividade, muito obrigadas. Ok? Esta é uma possibilidade correta. Se eu, Paula, estiver falando em nome de 10 mulheres, eu posso dizer muito obrigadas. Ou seja, estamos agradecidas. Ok? O médico deixou o paciente a sós após o diagnóstico. Havia bastante candidatos à vaga de técnico em saneamento. Os policiais deram vários alertas antes de invadir a casa. Ele quer a proposição falsa. Observe o que vai acontecer aqui, ó. Se eu tenho, havia bastante candidatos à vaga de técnico em saneamento. O que você tem? Você tem o bastante se referindo a candidatos. Se ele está se referindo a candidatos, candidatos é o quê? Substantivo. Se candidatos é substantivo, bastante é o quê? Pronome. E se ele é pronome, ele concorda com o substantivo, ok? Então, o correto seria, havia bastantes candidatos à vaga de técnico em saneamento, ok? Isso é uma questão boa, dá um trabalhozinho, mas é uma questão boa. E olha quem aparece, bastante, menos, muito, ok? Segunda questão, lá de tu, indique a alternativa em que há erro. Eles gostam muito de procurar erro de concordância. Em relação a este assunto, nós estamos quites. Ó. Nenhum nem outro funcionário merece o bônus bimestral. Nenhum nem outro merece o bônus. Embora aqui, né, ele está falando da palavra funcionário, porque é concordância. Visto as assinaturas, podemos finalizar a reunião. Visto as assinaturas. As roupas daquela loja custam caro. Bom, essa é fácil, não é não? Gabarito com certeza qual é? Ó, quando ele diz visto as assinaturas, parece que ele está falando do verbo vestir. E ele está falando do verbo ver. Então, aqui deveria ser vistas as assinaturas. Ok? Então, essa aula não é uma aula complicada, mas ela é cheia de detalhezinhos, não é? Então, a ideia é revise a aula inteira, faça questões e qualquer dúvida manda para mim, tá bom? Bons estudos para você e até a próxima.